latim grêmio, grupo de pessoas que se reúnem, estabelecem um regulamento e passam a exercer uma atividade comum. Futebol, do inglês football. Foot é pé, ball é bola. No futebol, duas equipes de 11 jogadores usam os pés para impulsionar a bola na direção do gol. Gol, do inglês goal, é o clímax do futebol. Gol do Grêmio! Porto Alegrense, relativo à cidade de Porto Alegre. Porto vem do latim porto, lugar que, por oferecer às embarcações certo abrigo, lhes permite fundear e estabelecer contatos com a terra. Alegre vem do latim alacre, aquele que sente alegria e tem prazer de viver, contente, satisfeito, feliz. Grêmio Futebol Porto Alegrense. Não procure no dicionário, procure no coração dos gremistas. O Grêmio é um time que me dá muita emoção, eu adoro torcer pro Grêmio. As coisas que mais eu gostava na minha vida era, quando criança, deitar no chão e ficar olhando o azul do céu. E essa cor me gravou, definitivamente. E se o Grêmio não existisse, seria o quê? Colorado? Não seria. Porque é uma coisa que está na alma da gente ser tricolor, né, tia? Quem realmente veste a camisa do Grêmio, bota, sente o peso que tem essa camisa, sabe que é uma coisa assim que não é para qualquer um, não, né? Realmente tem que ter sangue azul para se vestir essa camisa. Eu procuro honrar essa camisa aqui com todo o carinho que eu tenho pelos meus filhos e pela minha esposa. Então, se alguém mexer nela, alguém mexer na minha camisa dentro de campo, ou alguma coisa nos meus amigos, companheiros, se a gente tiver de fazer alguma coisa, a gente faz. Não vai nessa que vai ficar por isso. Qualquer coisa. Essa camisa do Grêmio é como se fosse a minha segunda pele. Porque nós somos gremistas até morrer, né? Meu pai fez uma cirurgia e aí o Grêmio jogou em Caxias. E ele estava mesmo indo, ele queria saber como é que estava o jogo do Grêmio, se o Grêmio estava ganhando ou não. Isso eu nunca me esqueço também. Ser gremista quer dizer uma paz de espírito, não é como diz o nosso patrono, né? Ser gremista é uma questão de religião. É assim, não tem explicação, é uma coisa que vem de dentro. Se não tivesse o Grêmio, bom, eu não sei o que seria de mim, não. Ia ter que viver do mesmo jeito, mas não ia ter aquele sabor. Não tem coisa melhor do que o Grêmio. Se não tivesse o Grêmio no mundo, acho que não ia torcer para nenhum time. Imaginar a vida sem o Grêmio, não sei imaginar. É o maior clube do mundo. E as pessoas às vezes me perguntam, por que o maior clube do mundo? Se existe o Barcelona, o Real Madrid, o Milan. Porque o Grêmio não dispõe das condições que esses clubes dispõem para sobreviver e para fazer futebol e para ser o clube que é. O Grêmio é tudo. Eu amo muito o Grêmio, só isso que eu sei. O time do meu coração é a coisa que eu mais amo. Aqui, ó. Essa paixão começou no dia 15 de setembro de 1903, num hotel do centro de Porto Alegre. Eram 32 rapazes dispostos a praticar um esporte novo, surgido na Europa no final do século XIX. Para criar o Grêmio, eles precisaram apenas de uma ata de fundação e de um precioso objeto esférico feito de couro costurado à mão. A bola, trazida de São Paulo pelo comerciante Cândido Dias da Silva. No primeiro jogo, em março de 1904, contra o Fusbol, a primeira vitória por 1-0. Com o crescimento do clube e a entrada de novos sócios, os gremistas decidiram que era fundamental ter um local fixo para os jogos. Em agosto de 1904, foi inaugurado o Fortim da Baixada no bairro Moinhos de Vento. E durante 50 anos, aquele seria o palco de batalhas memoráveis. Nas décadas seguintes, o Grêmio conquistou 33 títulos citadinos e aplicou goleadas quilométricas em adversários menos experientes. Em julho de 1909, o Grêmio entrou em campo para enfrentar um clube recém-fundado de uniforme vermelho e pose de desafiante. No final da partida, vencida pelo Grêmio por 10-0, ninguém imaginava que ali estava nascendo a maior rivalidade da história do futebol gaúcho.
Você sabe, não há lugar para dois pistoleiros na mesma cidade. E para se resolver quem é o melhor, não bastam palavras e ameaças. Quando as vozes se calam, as armas preparam os seus discursos. E os homens precisam ser homens. O duelo é mais do que um ajuste final entre dois pistoleiros. É o clímax de um confronto que já ultrapassou os limites da racionalidade. E por estar fora da lei, também é um desafio à ordem e à civilização. Mas para ver um duelo, é preciso pelo menos dois pistoleiros. O que seria dos heróis sem os vilões? O que fariam os mocinhos sem os bandidos? Como seriam tediosas as longas tardes de domingo se finalmente não surgisse desafiador o pistoleiro mais malvado do Velho Sul? Os 10-0 do primeiro Grenal pareciam indicar que o duelo estava decidido. Mas ele estava apenas começando. O Esporte Clube Internacional cresceu, atraiu jogadores de qualidade e no final da década de 30 formou uma equipe poderosa. O rolo compressor. O Nacional dominava o ambiente em Porto Alegre, porque admitia negros no time, o Grêmio não admitia. Os velhos conselheiros do Grêmio, de origem alemã especialmente, não aceitavam a ideia. Minha geração foi o Fortinho da Baixada, foi um estádio que mais nós perdemos e ganhamos. Naquela época era difícil encontrar quem aceitasse a presidência. E eu estou passando pela Rua da Praia, na Vila Borja, aliás, 3 horas da tarde, e encontro 3 companheiros daqueles batalhadores de todas as épocas. O que estão fazendo? Estamos à procura de alguém que aceite a presidência do Grêmio. Aceite a palavra, a presidência do Grêmio. E eu digo, está resolvido, está aqui. E eu digo, mas eu vou dar minha plataforma de governo aí, o negócio, como é que eu vou fazer? Eu assumo num dia, no domingo seguinte eu vou à Varda e contrato um jogador. Não o melhor, eu vou contratar o mais preto. E no outro domingo eu faço um amistoso no Grêmio e inauguro o crioulo lá. Essa mas aí vou dizer assim, diz o Mário Mordente, aí o Conselho Deliberativo se reúne e te põe na rua. Mas o Grêmio já era muito maior do que o preconceito. A resistência da velha guarda acabou vencida, com a participação decisiva de um jovem que anos depois seria escolhido patrono do clube.
botei negros, botei judeus, botei tudo que era raça que tinha em Porto Alegre, fiz entrar para o Conselho do Grêmio. E tornei um Conselho Popular. Né? Tesourinho entrou para a história e o Grêmio acabou com o preconceito racial. Contudo, uma dúvida terrível persistia na Baixada. Como a torcida receberia um negro? Quando o Tesourinho chegou, o pavilhão estava cheio, aquele pavilhãozinho do Grêmio, e tinha metade que vai e a metade que aplaude. Cada um regimentou. Mas nós sabemos que a diferença entre a vai e o aplauso é o fio de linha, né? A gente fez um treino, bota um perna de pau marcando ele, porque o negrinho está ruim de perna. Ele pegou a primeira bola, ele ainda jogava a barba de futebol, driblou lá, fez um golo, aí acabou. Futebol é foi golo, o resto é conversa. Cada vez mais popular, com uma torcida crescente que há muito não cabia nas arquibancadas da Baixada, o Grêmio decidiu construir um estádio com o tamanho de suas glórias. Ao inaugurar o Estádio Olímpico em 1954, o Grêmio iniciava uma nova era, cheia de vitórias regionais, e ampliava seus horizontes buscando adversários do centro do país e até do exterior. O maior herói desse período foi um zagueiro alto e forte, de técnica apurada, trocado com o Força e Luz pelo antigo pavilhão social da Baixada. A gente só deu o pontapé inicial porque realmente o Grêmio estava, em relação a futebol nacional, não era conhecido. E a gente fez muitos jogos aqui em Porto Alegre e vinha a seleção da Europa, como a Rússia, veio também a Argentina, né, o pessoal do Uruguai, e a gente tem a honra de dizer que não perdemos partida nenhuma para esse pessoal de fora, então a gente já deu o início para ser respeitado. Respeitado fora do Rio Grande do Sul, o Grêmio também obteve uma supremacia quase absoluta nos torneios estaduais. Em 13 anos, entre 56 e 68, o Grêmio ganhou 12 gauchões. Interrompemos nossa programação para a apresentação do horário político gratuito. Assista a seguir a continuação do vídeo Grêmio, Coração e Raça. Estamos aqui para denunciar a forma com que nossos adversários estão agindo, por medo, é claro, da vitória que se avizinha em nosso caminho. Mas os simpatizantes da nossa causa já estão vacinados contra isso. Não permitiremos que nada interfira na nossa vitória, que, como sempre, será conquistada com a força e a garra que todo o Rio Grande já conhece. Esse denuncismo vazio, esse discurso velho, ultrapassado, já não cabe mais no Brasil moderno. Eles sabem que o povo já escolheu o melhor. Eles sabem que na hora de decidir pesa muito a tradição. Por isso, essa vitória será de todos nós, que acreditamos que é possível, sim, levar essa disputa num plano elevado, civilizado, mas, sobretudo, de respeito ao cidadão. É importante a participação de cada um de vocês. Passou o tempo de ficar em casa e simplesmente esperar a vitória. Temos que sair às ruas e demonstrar quem manda nesta cidade, neste estado e neste país. Não temos medo de ninguém. Se eles vão para as ruas, nós também vamos invadir a cidade com as nossas bandeiras e a nossa paixão. Ninguém vai ganhar no grito. Nessa terra gaúcha, vence quem é mais forte e mais capaz. Tu conheces os nossos adversários, cheios de provocações e de discursos gratuitos. Mas tu sabes que as ações valem mais que simples palavras. Acabou o tempo da demagogia. Agora é a hora de provar quem tem alma copeira, quem é capaz de dar uma resposta forte no momento da decisão. Vamos lá, torcedor gremista. Tu sabes que o Grêmio vai arrasar com eles. A nossa vitória depende de ti, da tua vibração, da tua garra. O mundo é azul. O Grêmio é o maior. Unir, ligar, conciliar, juntar esforços. Estas sempre foram palavras importantes no Grêmio. E quando diretoria, torcida e jogadores tornam-se um só, o Grêmio torna-se imbatível. Aqui no Grêmio é diferente. Talvez por isso que a gente consegue ganhar essas coisas. Porque o nosso time, nós sabemos que não é um time bom, o melhor do mundo. Mas para ganhar da gente tem que ralar. Ralar muito porque
enquanto o juiz não apita, nós não nos entregamos. Então, há uma união muito grande. Essa coisa de cada um cumprir a sua parte, poder juntar, o grupo solidariamente começa a cobrar de si mesmo. A gente, quando começa um trabalho, nesse período de começo do ano, a gente já bota, gente, o nosso grupo tem que ser fechado, tem que ser unido, e não vai ser só nas alegrias, não, nossas vitórias, nossas conquistas. Nós temos que ser unidos, principalmente, nas nossas derrotas. Porque é ali que nós temos que mostrar, passar força para o outro para poder se reerguer de novo de uma derrota. Pegam os torcedores, incrível, os torcedores do Grêmio hoje, uma mentalidade espetacular, uma gurizada sensacional, que eu acompanho ali, eu vejo a vibração deles nas cadeiras, é uma coisa incrível. A estrutura que o Grêmio que os outros times do Brasil não têm, ele só tem que ter paixão em jogar com o Grêmio. Quem vive os momentos que antecedem um jogo, quem vive aquele ambiente dos momentos que sai da concentração, vai para o vestiário e vê o espírito do jogador do Grêmio, chega a ser comovente. Chega a ser comovente. Tu sai com a certeza de que não vai perder de jeito nenhum. Inclusive o Dr. Luiz Carlos não gostava de participar de reuniões, ele gostava de ficar ali e de trabalhar junto conosco e de dividir a responsabilidade e de chorar, de brigar, de invadir campo, se fosse o caso. Quer dizer, esse sentimento é um sentimento mais de torcedor do que de dirigente. E o Dr. Fábio também. O Dr. Fábio descia o vestiário e brincava com os jogadores, e ia na banheira, sentava ali perto da banheira, conversava com o pessoal. Eu aprendi a gostar mesmo do Grêmio a partir do momento que eu comecei a conviver muito com o Cacalo. Isso é um fenômeno à parte dentro do Grêmio, né? Porque todos nós, e eles veem também, que nós nos doamos para o Grêmio. Então, se à medida que os dirigentes, os profissionais que os comandam, no caso o treinador, preparador físico, outros, têm essa dedicação, têm essa doação, o que resta para o atleta? Mas ele tem que ter esse temperamento vencedor, esse temperamento de doação também. Então era sempre junto, nunca teve esse fanatismo de, eu quero ser o melhor. Não, para um ser melhor, tem que todos estar bem, senão não adianta. Nos corredores e quartos da concentração, muito longe da família e perto demais de seus companheiros, os jogadores gremistas colocam essa união à prova todos os dias. É ali, num cenário ideal para fofocas, brigas e vaidades, que se forja a personalidade de um time de futebol. O Grêmio tem isso de positivo, né? Tem jogadores que sobressaem mais que os outros, mas dentro de campo todo mundo puxa para o mesmo lado, e fora de campo também não existe aquela vaidade, é todo mundo desprendido de vaidades. E isso eu acredito que seja, né, um fator fundamental para essas conquistas aí. Eles brincam muito, eles têm apelidos aí, e tá sempre um com o outro aí. Qualquer coisa, qualquer erro que você cometa aqui é muito comentado, satirizado, né? O ambiente é bom, o ambiente não é pesado, o ambiente é leve, mesmo porque há liberdade, eles podem sair, às vezes vem família aqui, conversa com eles. Não é uma prisão isso aqui. Isso aqui é apenas uma forma da gente reunir, né, forças, né, para se dedicar melhor ao jogo. E qual é o teu apelido, Evaristo? Eu devo ter, mas não conheço, porque eles não me dizem, evidentemente, né? Mas deve ser Robert Redford, uma coisa assim. Além das brincadeiras, a rotina da concentração é preenchida com sessões de vídeo e programas esportivos na TV, palestras do treinador, refeições com cardápio controlado por nutricionista e jogos de cartas. O mais popular chama-se peteleco. As regras são simples. Tem que formar 21, daí sai. Aí ficam os outros para ver quem vai tomar no final, né? Depois que todos saem, o último jogador recebe um castigo especial, o peteleco. Vai lá, Ricardo, vai. Ai! Ah! É só quando o Dinho bate, né? Aí sim, né? Assim, quando ele bate, machuca bastante, que é muito forte, né? Quando saem da concentração e entram em campo, os jogadores do Grêmio encontram o elo mais importante da união tricolor, a torcida. Ela também se concentrou, ensaiou, vestiu a camiseta e está preparada para pegar junto.
sou gremista. A torcida do Grêmio, ainda em festa pela conquista inédita do hepta de 1968, costumava chamar o estádio em construção do Internacional de Boia Cativa. Mas quando o Beira-Rio foi inaugurado em 69, também se inaugurava uma nova fase no futebol gaúcho. Antigamente existia isso e a rivalidade era maior ainda porque era confronto direto só. E aquilo resolvia. O título do Rio Grande do Sul era o título para os dois. O gremista, quando ganha, se lembra do Colorado. Ele ganha para dar flauta no Colorado e a vice-versa é verdadeira. Mas eu não tenho nada a ver com o Inter. Eu quero que o Inter esteja sempre embaixo do Grêmio. A rivalidade gaúcha é fundamental, é do futebol a disputa. E é preciso ter. Não adianta esse negócio de Internacional estar liquidado, ou o Grêmio, quando a fase é uma do outro da gangorra. Na verdade, a rivalidade é necessária, até para o nosso espírito gaúcho, até para a coisa do dia a dia nosso. Eu não posso ver vermelho, eu seco. Claro que sempre que der para dar uma secadinha, a gente dá uma secadinha. Mas eu estou muito mais preocupado com as vitórias do Grêmio, até porque eu não quero de novo ser pretensioso. Eu acho que o Grêmio hoje atingiu um outro estágio muito superior a todos os outros clubes nacionais. O Internacional vinha como vitorioso até 76 e o corte feito nas suas vitórias em 77. Então nós sentimos que quando nós íamos jogar no Beira-Rio, que já é um estádio pronto, os nossos jogadores se aplastavam. Então eu digo, não, isso aí não é possível. E no dia 20 de março de 1977, quando eu completar meu dia de aniversário, nós iniciamos as obras do Olímpico, para transformar o Olímpico, que é o Olímpico, no Olímpico Monumental, que é hoje. Tá? Para nós deixarmos também um palco condigno com a grandeza do Grêmio. Então, nós conseguimos reconquistar a hegemonia do futebol gaúcho numa memorável partida, num Grenal, em que a grande vedete foi o André Catimba, não pelo golo, mas pelo salto que ele deu. Nós tínhamos conversado antes para fazer tabelas e tal, mas eu estava fora, eu estava quase no meio de campo de que eu desarmei o cara, não me lembro quem, o jogador internacional, e eu parti para o ataque e não tinha como fazer a tabela. E ele gritou lança. Só que nesse lançamento, ao contrário do que normalmente o cara faz no lançamento, o André Catimba ficou com o pé também ao contrário. Ele ele teve que fazer uma agilidade para chutar diferente. Normalmente tinha que bater com o pé esquerdo, ele teve que empurrar a bola para o direito no ar. Ele chegou a ficar com os dois pés no ar para empurrar a bola para dentro. Porque ele não tinha firmeza, senão ele não tinha como botar para dentro, porque estava muito em cima do goleiro. Então foi um gol maravilhoso. E o Grêmio aí iniciou também a conclusão do Estádio Olímpico, fruto daquela conquista de campo. Tá? O Grêmio acabou concluindo o Estádio Olímpico num prazo de tempo exíguo e teve condições aí de investir mais no futebol e tornar o que é hoje um dos maiores clubes do mundo. Que nós temos duas fases mais ou menos distintas. Até 81, as fases mais regionais, em que disputávamos campeonatos, esse Robertão chamado Taça Brasil, e no qual também havia um hábito ruim, mas eu posso dizer, e em que a arbitragem era pavorosa, normalmente, principalmente em São Paulo. De maneira que em 81, com a primeira vitória do Campeonato Brasileiro, e a perda em 82 aqui no Olímpico, do ano seguinte, mas nos deu a chance de ir para a Libertadores em 83. Então são duas fases, a regional e essa projeção nacional e internacional. Eu acho que o campeonato de 81 foi exatamente o campeonato que nos deu a maioridade futebolística no concerto dos grandes clubes brasileiros. O Grêmio, hoje, no Rio Grande do Sul, deixou de ser um clube de futebol, ele é uma ideia, O Grêmio é a identificação do espírito de valentia, de destemor, de coragem do gaúcho. A coisa que ninguém acreditava no Brasil, o jogo final contra o Grêmio de São Paulo, que era uma seleção brasileira, e no seu coxo, com 100 mil expectantes, tinha uns 3, 5 mil gremistas ali no negócio. Quem ganhou aquele título para o Grêmio foi o Paulo Isidoro. Foi a maior alavanca do título no jogo anterior com o São Paulo, 2 jogos, no daqui e o de lá. No de lá o Baltazar fez o gol, mas aqui o Paulo Isidoro fez os 2 gols. Éramos 5 mil gremistas contra 120 mil São Paulinos. E o Grêmio tinha vencido em Porto Alegre a primeira partida e jogava
por um resultado até de empate no segundo jogo em São Paulo. E aos tantos minutos do segundo tempo, o Baltazar recebeu uma bola vinda de um rebote na área, matou no peito e colocou assim lá na gaveta do goleiro Valdir Pérez de São Paulo. Olha, aquele Morumbi quase veio abaixo, porque a manifestação na torcida do Grêmio foi qualquer coisa de indescritível. Foi, quem sabe, até aquele momento, a maior emoção que eu tinha sentido como torcedor do Grêmio. O ano de 83 começou nós dizendo entre nós vamos ganhar essa Libertadores. E incutindo e botando na cabeça dos atletas e de todos que trabalharem a Libertadores, a Libertadores, a Libertadores. A gente tinha uma inveja enorme daquela alma copeira do argentino, do porteño, né? Que sem dúvida eles tinham, e foi uma tradição do futebol argentino, com os passarelas e todos eles, com as suas malandragens, jogando areia nos olhos no córner, cuspindo, puxando camiseta, fazendo horrores, mas jogando a alma em cada jogada. Fomos com tanta certeza e com tanta convicção que nem aquele trágico 3-3 de La Plata abalou a nossa convicção que podíamos chegar lá. 1-1 lá e depois veio aqui, né? Na decisão, nós fizemos 1-0, eles empataram e aquela cruzada sensacional do Renato, o César entrou e fez o 2-1, né? Que foi o maior título do Grêmio, já que até ali o Grêmio só tinha sido campeão brasileiro em 81, mas ganhou esse título internacional, que foi o primeiro, né? O primeiro gol foi uma jogada do Casimiro, incrível, né? Uma bola prensada, uma bola foi levantada para dentro da área, prensada com um zagueiro do Peñarol, e caiu no pé do Osvaldo, um jogador excelente, excepcional, jogador raro, o Osvaldo. E o Osvaldo cruzou para dentro da área, o Caio, centroavante, entrou e fez o gol. O segundo gol foi uma jogada do Renato, né? Daquelas jogadas que estão se repetindo na história do Grêmio como algo sobrenatural. Não é uma jogada de linha de fundo, de balãozinho, em balão para dentro da área, e o César fez o gol de peixinho. Todo o meu concerto neuronal se debruçava sobre a genialidade de um jogador chamado Renato, que talvez tenha sido o maior jogador da história do Grêmio. Nunca houve um jogador que sozinho significasse tanto para uma equipe no Grêmio como aconteceu com o Renato. O Renato era um menino assim, irresponsável, né? Um traquinas, mas eu conhecia ele assim, mais ou menos intimamente, sabia que por trás daquele jovem deslocado havia um grande coração, um rapaz extraordinário. Poucos dias antes da viagem a Tóquio, eu estou entrando no Estádio Olímpico com o meu carro e o Renato entrou com uma velocidade incondizente, exagerada lá para dentro, e esparramando as crianças que estavam lá. Era um dia de escolinha, um sábado. Um horror. Eu fui para o meu gabinete, telefonei para o Verardi. Seu Verardi, manda um memorando, multa o Renato em 30%, por isso, aquilo, especifica. Uma meia hora depois, disse a minha secretária, pelo telefone: presidente, o Renato aqui quer falar com o senhor. Manda ele entrar. Ele entrou e disse: boa tarde, presidente. Boa tarde. O que é, Renato? Eu não aceito a multa que eu acabo de receber. Não se trata de tu aceitar ou não aceitar. A multa já foi imposta e tu vai pagar, vai ser descontado do teu salário. Então eu prefiro ir embora, prefiro voltar a ser padeiro em Bento. Eu não aceito, então vou voltar a ser padeiro em Bento. Vou tratar da minha rescisão de contrato. Muito bem, Renato. Apertei a campainha e disse: põe o seu Verardi no telefone. O Verardi disse: seu Verardi, seu Renato ainda aí, faça a rescisão do contrato dele. Aí ele ficou surpreso, me olhou e disse: está atendido o teu pedido, pode sair. Saiu o Renato. Saiu o Renato, não demorou 10 minutos. Toca o telefone do vestiário ao Espinosa: presidente, posso falar com o senhor? Sim. Posso levar o Renato? Aí pode. Aí volta o Espinosa com o Renato na minha sala. Aí diz o Espinosa: o Renato quer falar com o senhor, presidente. O que é, Renato? Presidente, esse problema de eu ser padeiro em Bento, eu estou para decidir, mas eu quero lhe ouvir pelo seguinte: o quê? Eu posso pagar essa multa, essa última multa de 30% com o bicho do jogo em Tóquio? Pode.
Pode até, porque o bicho vai ser pago antes do salário de dezembro. Vai pagar com o bicho de Tóquio. Tomara. Tá, então eu vou ficar aí, vou a Tóquio. Ao desembarcarmos em Tóquio, a estrela do time do Grêmio era Caju. Nós chegamos a ter, assim, entrevistas ou reuniões, porque lá tudo é formal, onde íamos todos, mas a atração era o Caju. Foi muito tenso o jogo, nós entramos cedo para o estádio, estávamos tentando ensinar o japonês a gritar Grêmio, Grêmio, pelo menos isso. Conseguimos um pouco, né? O Grêmio tinha um jogo ganho até 41 minutos. Eu olhei para o relógio, tinha 33 minutos do segundo tempo, e eu disse assim, para o presidente da Sul-Americana, disse, olha, o Grêmio não vai resistir. Eles vão fazer um gol. Não é possível fazer o que o Grêmio está fazendo. Os zagueiros do Grêmio estão quase sentados no colo do goleiro, está todo mundo lá atrás. E os alemães jogando aquela jogada de força, não é? Aquele ataque em profundidade, bola alta para dentro da área. Não vai aguentar. Olha, uns 5, 6 minutos depois fizeram o gol. Aí fomos para a prorrogação. Na prorrogação de início, o Renato fez o gol. E aí sim, e aí eles se viraram, e agora? Eles falaram, nunca mais. Nunca mais. O Grêmio é campeão do mundo, nunca mais. É uma coisa que parecia impossível, mas aconteceu. Agora ninguém mais tira o título do Grêmio. Que o De Leon levantou a taça na pista e depois me entregou a taça, eu levantei a taça, eu posei junto com os jogadores. Foi a maior realização minha como cronista esportivo. Foi um momento, assim, de emoção incontida. Chorei em Tóquio, lá tem as minhas lágrimas lá da vitória, né? Graças a Deus. A sequência de vitórias trouxe modificações importantes para o clube. Uma nova geração tricolor, nascida à sombra das conquistas da Libertadores e do Mundial de Tóquio, invadiu o Estádio Olímpico. Mais jovens, mais vibrantes e tão fanáticos quanto os adultos, estes garotos fizeram da torcida gremista uma festa sem fim. Mas uma outra mudança estava para acontecer. O futebol e o sexo feminino sempre tiveram uma relação difícil. Muitas mulheres se queixam que seus namorados dão mais atenção ao seu time do que a elas. Abandonadas, elas se preparam para mostrar toda a sua força. Desta vez num jogo em que sempre dominaram: a sedução. Durante muito tempo, a ideia de que futebol é coisa para macho afastou as mulheres dos estádios. Afinal, como elas conseguiriam resistir às cantadas, aos palavrões, aos homens inconvenientes e mal educados? Assim, elas esperavam o jogo acabar, sabendo que seu reinado só recomeçaria depois que o juiz desse o apito final. Mas alguma coisa mudou. Nos últimos anos, as mulheres de todas as idades aprenderam que o futebol se joga com um objeto absolutamente feminino: a bola. E que elas também têm o direito de ver a bola rolar e torcer pelo seu time, com a mesma paixão e a mesma garra dos homens. Elas aprenderam que ninguém tem o direito de afastá-las do Grêmio. E que enquanto o time dá aulas de futebol no gramado, elas podem dar aula de beleza, graça e muita paixão nas arquibancadas. E elas participam dizendo os mesmos palavrões dos rapazes. Elas têm as mesmas relações de inquietação, de ódio, de pavor. Têm o mesmo partidarismo brutal do torcedor clubista, não é? Tal qual o homem. Ou seja, elas são um torcedor. Eu já digo no masculino, um torcedor. O pessoal aqui é todo mundo amigo e não dá esses negócios assim de ficar mexendo com guria. Aqui é todo mundo igual, todo mundo torce pro Grêmio, todo mundo ama o Grêmio igualmente. Depois do Mundial de Tóquio, o Grêmio reafirmou sua hegemonia no Campeonato Gaúcho e chegou ao hexacampeonato. Mas a essa altura, os sonhos já eram bem maiores. O Grêmio não podia abrir mão de disputar com privilégio nas suas metas a Libertadores. Então a meta foi, quando a Copa do Brasil nós criamos e discutimos no Clube dos 13, a CBF quis fazer, eu imediatamente dei todo o esforço para que fosse feita a Copa do Brasil. Dando o quê? Dando para torná-la atraente, poder a televisão buscar e os clubes quererem esse atrativo, a classificação para disputar a Libertadores. Depois foi executar essa meta e se conseguiu ter êxito, chegou ao seu campeonato, se ganhou a primeira Copa do Brasil realizada no Brasil. O Grêmio jogou com o Sport lá, estádio lotado, né, em Recife, e
E se conseguiu segurar o 0-0, que é uma boa regra nesse tipo de jogo. E viemos jogar em casa e lotamos o estádio também, que foi uma belíssima jornada. Fizemos 1-0 e todo mundo estava fazendo festa. Ao final do primeiro tempo, uma surpresa, uma jogada diária em cima do goleiro, uma infelicidade do Mazzaropi, e nós sofremos um gol. Era 1-1, classificava o adversário. Aí foi uma tragédia. O que era uma festa, já uma semi-vitória, passou a ser uma derrota em casa, ia ser um horror. E o Cuca, com aquela sua ingenuidade, que era o nosso Cuca, diz assim, deixa Mazzaropi, eu vou fazer esse gol no segundo tempo. E de fato ele fez o gol no segundo tempo, pegou uma bola lançada no meio da zaga e de primeira encaixou bem no pé, pegou na veia, pegou torto e fez o gol, e o Grêmio daí em diante festejou e não deu chances ao Sport. Mas o bi da Libertadores ainda estava longe. Depois de um período difícil, o Grêmio foi reencontrar o caminho das vitórias em 93, através do presidente campeão do mundo, que voltava para o Olímpico com uma ideia nova. A ideia era uma ideia administrativa, não é? De inaugurar uma nova fase. E o Grêmio foi precursor no Brasil, não foi só aqui, no marketing, na imagem, na mídia, ocupação. Porque o futebol envolve e lida com paixões. E a paixão, tu a manifesta, tu te envolve nela por duas razões. Ou pela alegria da vitória, ou pela desgraça e da tristeza da derrota no futebol. Não tem como tu mobilizar o torcedor. Então, já que tu, em meio termo, tu não foi segundo, foi terceiro, ele fica naquela coisa. Como o Grêmio, com o presidente que estava reassumindo, já tinha sido campeão do mundo, foi explorado ao máximo isso aí, que era o retorno àquele tempo e tal, e que a desgraça ia passar. Isso o Dr. Fábio Koff passou para nós, para a sua equipe de trabalho, e eu tive a felicidade de ser vice-presidente de futebol. E à medida que ele confiou em mim, ele me deu autonomia para trabalhar no futebol. Eu tive possibilidade de fazer contratações, de dar origem a despesas para o departamento de futebol do Grêmio, sempre com a confiança do presidente. E no futebol, com o Cacalo, a concepção de uma equipe competitiva, que se levasse a ideia ao futebol, que o futebol é um esporte coletivo, não vamos contratar o fulano de tal, que é o craque, em torno dele botar 10. Vamos fazer uma equipe de mordedor, vamos ficar na nossa tradição mais próxima aqui dos argentinos e uruguaios, e vamos morder tudo que a gente, vamos tentar voltar a Libertadores. Faltava apenas um ingrediente. Um técnico de dentes muito fortes. A gente um dia estava aí almoçando, quando toca o telefone é o seu Verade. Queria falar contigo, tá tudo bem, coisa boa conversar com o senhor e coisa e tal. Disse, olha, tem uma pessoa que quer falar contigo aqui. E o doutor Luiz Carlos disse, olha, tudo bom? E aí, gringo, tudo bem? Coisa e tal, tudo bem. Pega o teu carro e vem embora que tu é o técnico do Grêmio. O doutor Fábio não me conhecia, nem eu tinha o prazer de ter conhecimento do doutor Fábio como pessoa. A gente ouvia falar do doutor Fábio, mas não esse conhecimento assim, mais profundo. Mas na excursão a gente foi começando a se conhecer. A gente foi trabalhando e com o tempo, uma semana, 15, 20 dias, um mês, mais ou menos foram delineados assim padrões de jogo, padrões que a gente mais ou menos imaginava que uma equipe deveria ter. E implantamos lá no Grêmio, com a liderança do Cacalo, o Felipe, implantamos no Grêmio essa filosofia de futebol que identifica o time do Grêmio em qualquer lugar que se vá, do mundo. Uma ideia de que os atletas tivessem uma performance dentro de campo, que tivessem uma maior identificação com a camisa do Grêmio. Entende? Que o Grêmio fosse representado por seus atletas profissionais, mas que também, dentro desse profissionalismo, sentissem alegria em vestir a camisa do Grêmio. E o Grêmio, sabe, comigo a gente fez um casal perfeito. Eu, graças a Deus, toda vez que eu realmente visto a camisa, eu sinto um orgulho muito grande. Né? Foram atletas, é verdade, escolhidos a dedo por todos nós, num trabalho coletivo, mas que souberam dar resposta por muitas formas, por responsabilidade, por profissionalismo, por dedicação, por amor à camisa, porque vieram, se integraram, se adequaram, se adaptaram à forma de trabalhar do Grêmio e conseguiram grandes vitórias.
A primeira delas foi a Copa do Brasil de 94. O Grêmio passou invicto por todos os seus adversários e mais uma vez encontrou uma equipe nordestina na final. Nós jogamos no Ceará e empatamos 0-0 e tivemos chance de gol. Não conseguimos. Quer dizer, como o nosso grupo era um grupo ainda sem a experiência necessária, a gente tinha muito receio ainda aqui. Nós conclamamos o torcedor e o pessoal da imprensa e os jogadores motivados e uma situação totalmente diferente que ninguém esperava, que todo mundo ficou aquela expectativa, mas uma vontade. Logo que nós iniciamos o jogo, nos 3 primeiros minutos, já tinha sido o quê? Uma avalanche em cima do Ceará. O Ceará não tinha nem tocado na bola, o Grêmio já tinha atacado, tinha tido 5 escanteios, era um inferno. Deu o gol. Os melhores anos da minha carreira de futebol, como técnico, e de relacionamento, foram os anos de 95 e 96. Porque aí sim, existia já uma identificação do torcedor para com a equipe que eu dirigia, como jogava essa equipe e como o seu técnico era o representante dessa equipe. Aí existiu essa junção. Aí nós começamos realmente um processo de carinho e de amizade e um processo assim de amor até espetacular. Todo esse amor gerou uma conquista inesquecível, o Bi da Libertadores. Os jogos finais foram contra o Nacional de Medellín. Na primeira partida do Estádio Olímpico, o que parecia uma vitória tranquila por 3-0, foi abalada com um gol do adversário. 3-0, a gente tomou 3-1 e eu brabo no branco, brigando com os jogadores, porque eu sabia que 3-0 dificilmente se reverte um placar de 3-0. Agora, 3-1, já tomas um gol, fica aquela dúvida. Marca para não tomar o segundo gol ou sai para empatar? Me lembro que quando entrei no vestiário, entrei brigando, chutando cadeira, brabo com os jogadores e rezamos meio, no final, meio brabo e coisa e tal. E aí a gente vai iniciar o jogo lá. E aos 17 minutos toma o primeiro gol. Meu Deus, a gente ficou com o coração ali. E nós no banco numa ansiedade terrível. E daqui a pouco tivemos chance, não fizemos. E o jogo ia passando e nós olhando para o relógio e o Felipe ia na beira do gramado, voltava, ia eu e voltávamos, revezávamos para não sermos expulsos, né? Até que num lance de velocidade lá a gente tinha substituído, não me lembro quem agora, pelo Alexandre. O Alexandre, num lance de uma bola dividida, subiu e a gente conseguiu o pênalti. Aí era pior do que qualquer outra coisa, porque quando vai bater o pênalti, faltando 10 minutos mais ou menos para terminar o jogo, agora, se se erra esse pênalti, a equipe contrária vai fazer uma avalanche. Se a gente faz o gol, fica tranquilo. Até o momento do Dinho chutar essa bola, porque o Dinho tem uma característica para bater pênalti. É diferente dos outros. O Dinho, depois do juiz apitar, tem mais 15 segundos para ele ficar olhando para a bola, para olhar para o goleiro, para sair para bater o pênalti. Aqueles são os segundos mais terríveis que um técnico passa. Pensei primeiramente em fazer o gol, porque é o que todo jogador pensa quando vai para uma batida de pênalti. Eu costumo bater dos dois lados para diversificar. Eu, quando estou treinando, bato, por exemplo, 3 num canto, 3 no outro. Mas geralmente eu tenho um canto que eu bato mais, mas eu bato nos dois cantos. Isso depende do movimento do goleiro e quando eu vou para a bola, eu vou olhando para o goleiro para ver se ele se movimenta. Às vezes não dá tempo eu olhar para ele. Quando eu vou chegando na bola, às vezes o goleiro já saiu e eu não vi ainda. E o Dinho foi, bateu, fez o gol. Aí a gente sabia que ia ser campeão, não tinha mais como fugir. Bom, depois que o Dinho fez o gol, aí foi o que se viu, né? O Rio Grande do Sul literalmente parou. O Rio Grande do Sul é o Grêmio. Hoje está na moda dizer que eu sou gaúcho, porque o Grêmio é o Rio Grande do Sul. O Rio Grande do Sul esperou ansiosamente a partida contra o Ajax em Tóquio. Mas desta vez, a bola não entrou. Nós temos consciência plena dentro do Estádio Olímpico, inclusive correndo riscos no Campeonato Brasileiro.
nós fizemos para ganhar do Ajax tudo aquilo que esteve ao nosso alcance. A reação normal de uma torcida que vê seu time perder é a vaia. Mas a identificação dos gremistas com seu time era tamanha que, mesmo depois de uma derrota, eram comuns manifestações de estímulo e solidariedade. O maior momento que a torcida realmente se identificou com o Grêmio, e identificou com a equipe, identificou com todo mundo, foi quando nós perdemos a Copa do Brasil de 95 para o Corinthians, em que a torcida ficou dentro do estádio, 50 mil pessoas cantando o hino do Grêmio. A partir daquele momento, o time do Grêmio nunca mais foi o mesmo. A vibração da torcida foi algo fantástico em todos os momentos dali para frente. Essa vibração empurrou a equipe gremista para mais 2 títulos nacionais. Na decisão do Brasileiro de 96, o adversário foi a Portuguesa. O Grêmio foi a São Paulo e foi derrotado. Jogou com 10, 2-0, um placar difícil de ser revertido. No primeiro jogo nós erramos uns 2, 3 gols, assim, vivos, tivemos jogador expulso, a Portuguesa aproveitou bem, fez 2-0. Mas a gente sabia que podia virar. Nós tivemos um começo alucinante, né? Fizemos 1-0, 2, 3 minutos de jogo. Erramos mais uns 5, 6 gols ainda no primeiro tempo, né? Meu gol sai de uma jogada sempre que foi treinada pelo Sr. Luiz Felipe, né? Até hoje eu faço muitos gols. Fui artilheiro da Copa do Brasil desse ano, através dessa jogada, fiz, se não me engano, só 5 gols dessa jogada. O Aço bate escanteio, eu fico na frente do goleiro, né? Do goleiro adversário, saio do goleiro para trás. Geralmente um jogador encosta a cabeça e ela sobra para mim, né? Mas nessa não, a bola foi para trás, o Zé Alcindo dominou, foi limpar para chutar no gol, mas ela adiantou e veio no meu pé. E eu tive a felicidade de bater com a perna esquerda, que não é meu forte, mas pegou bem e conseguimos fazer 1-0. No segundo tempo, até pela própria maratona que a equipe via, nós sentíamos a equipe perdendo a força já. A gente não conseguia mais ter uma força, aquela coisa que tinha dos primeiros minutos, né? Era um massacre esse primeiro minuto, né? Nós atacávamos de tudo que era jeito, de todos os lados. E já aquela coisa estava ficando mais... E a Portuguesa já começava a controlar a gente, né? Aí houve, né? Aquela coisa do Dinho, né? Eu falei pro Felipe, nós estamos perdendo, nós estamos precisando de ganhar. Coloca o Ailton, tira eu ou tira o Goiano para a gente jogar com mais um atacante. E graças a Deus o Felipe, com a humildade que ele tem, que nós já sabemos, atendeu, colocou o Ailton, me tirou e o Ailton foi lá e fez o gol. Isso aí vai ficar gravado na minha cabeça até quando eu morrer. Então eu pensei, bom, perdido por 1, perdido por 5. O Dinho tem essa situação? Ok. Ailton, tira o Dinho, troca o Goiano de posição, passa o Emerson lá para jogar de segundo homem e vão atacar feito índio aí, ó. Peguei a bola do Mauro Galvão, né? E olhei, e eu vi que o Zé Afonso estava na área, e o professor falou assim, vamos forçar um pouco com o Zé Afonso é um jogador alto, escora bem de cabeça, quer dizer, vamos tentar. E eu vi o Zé e consegui lançar a bola, né? E o Zé trombou com o zagueiro e tal, e sobrou para o Ailton. Graças a Deus, aquele gol foi realmente na hora certa. Nem o próprio Ailton também vai esquecer, porque depois do jogo, nós conversando, ele veio, me abraçou, me agradeceu, eu também agradeci a ele. E o próprio Luiz Felipe, depois do jogo, nós choramos juntos, né? Mas foi uma coisa que veio de lá de cima, um homem que... Vai você lá e fala isso para ele. Então, as coisas deram certo, graças a Deus. E surgiu aquele golo feito pela torcida. Eu até disse para o Ailton, depois do jogo, aquele golo não foi tu quem batesse, não bate para a esquerda, foi o torcedor que chutou aquela bola. Então foi, faltando 4 minutos, uma dessas coisas assim, tocantes, comoventes do futebol. O tricampeonato invicto da Copa do Brasil também teve altas doses de adrenalina. Depois de um 0-0 em Porto Alegre, a decisão aconteceu no templo sagrado do futebol brasileiro, o Maracanã, onde um punhado de bravos torcedores do Grêmio enfrentaram mais de 100 mil flamenguistas. 3 ônibus da raça foram quebrados, todos vidros, e um da Jovem. Eu tinha certeza que o Grêmio ia ser campeão. Eu sou católico, mas os pais de Santos todos disseram que o Grêmio seria campeão, né? Passaria um sufoco, mas seria campeão.
Tanto foi um sufoco, empatamos 0-0 aqui, 2-2 lá. A gente fez uma triangulação no meio, fui eu, o João, né, mais o Paulo Nunes. E nisso o João jogou no Paulo e correu, e o Paulo jogou em mim. E nisso eu joguei por trás da zaga no João, né. Aí o João deu um corte que a gente... Na hora a gente pensou que ele ia bater de primeira, né. Inclusive o Paulo falou que estava se preparando para xingar ele se ele perdesse a bola, né? Porque ele achou que ele ia bater de primeira, né? Mas não, ele cortou e foi um gol bonito, né? Então, 1-0, muita vibração, a virada, mas eu sempre confiante. Tanto que no início do segundo tempo nós começamos a pegar junto ali toda a torcida, torcendo até ganhando, empatou o jogo. Aquele lance que o Roger foi no fundo, né? E eu pressenti não, né? Porque eu tinha que estar na área, eu estava ali próximo, o jogador tem que entrar, né? Mas saber que a bola vai chegar onde eu estou ali, era difícil de prever, né? Mas a bola chegou, bateu na mão do Nélio ainda e tirou a trajetória dos dois zagueiros que estavam na minha frente. E ela foi exatamente onde eu estava, né? E graças a Deus consegui tocar por cima do Zé Carlos. Achei assim, uma maneira de se esconder, sabe? Porque você parece que você matou 100 mil pessoas, né? Então ninguém vai olhar você, sabe quem era você, você tapa. Mas não foi uma coisa assim na hora também de reflexo. Deu vontade de... Acho que era vontade até de tirar a camisa, né? De jogar a camisa na torcida. Mas pela própria regra a gente não pode fazer, então botamos só na cabeça. Nós calamos 90 mil pessoas. Não é fácil, né? Então, naquele momento, nós causamos uma alegria longe da gente, porque os nossos torcedores eram muito poucos que estavam ali, mas, em compensação, nós abafamos um grito, né, de alegria na torcida do Flamengo, né? Toda aquela emoção que eles iam transmitir, eles tiveram que engolir. E foi uma situação difícil, mas a minha sorte é que eu já tinha jogado 3 vezes contra o Flamengo, então não foi aquela... é a primeira vez contra o Flamengo, né? Mas fica difícil nós ganhamos dentro do Maracanã, ver aquela torcida que comemorava título comigo, tudo calado, né? E aí foi o que se viu, né? Festa no Rio Grande do Sul, festa em muitos estados desse país, uma grande festa em Porto Alegre, e eu extravasei assim de uma maneira que eu não podia imaginar, assim. Muitos anos não chorava tanto. O Grêmio ultrapassou há muito as fronteiras do estado e do país. Mas é no Rio Grande do Sul que podemos medir com precisão esse crescimento. Segundo a revista Amanhã, 56,4% dos gaúchos lembram do Grêmio quando pensam em futebol. E apenas 31,6% apontam para seu rival. Entre as crianças até 14 anos, a goleada é ainda maior, 67-28, mais do que o dobro. O futuro é cada vez mais azul. O Grêmio sabe disso e trabalha para dar a seus torcedores, através das lojas Grêmio Mania, tudo o que eles possam imaginar. Com uma estrutura que une paixão e profissionalismo, o Grêmio se prepara para comemorar um século de existência, como um dos maiores clubes do mundo. O Grêmio tem sido presença em muitos lugares diferentes. Nós estávamos em Paris, pegamos um táxi e fomos conversando animadamente, como sempre se faz. Havia uma concessão que fôssemos 3 atrás do táxi, como geralmente eles levam 2 até. E aí o motorista se dirigiu para nós num português de Portugal, perguntando se éramos brasileiros. Sim. Aí perguntou, de onde? Nós dissemos, do Sul. E aí ele sorriu e disse, Grêmio. Quer dizer, isso é uma grife forte, né? Sem dúvida, o Grêmio é um time importante mundialmente. E não sou eu quem diz isto. Está lá, no ranking, que não é feito por ninguém do Rio Grande do Sul e muito menos por alguém do Estádio Olímpico. É, indiscutivelmente. O torcedor do Grêmio agora está estabelecendo como limite dele, eu repito, Tóquio. É impressionante, ele quer Tóquio. E o campeonato regional para ele já não tem valor. O campeonato nacional, ele já acha que o Grêmio é obrigado a ganhar. Né? A Libertadores, o Grêmio tem a obrigação de ganhar também, tem que ir a Tóquio. Esse é o limite do Grêmio. Tomara que essas grandes ambições, né, possam ser atendidas. Eu entendo que o Grêmio, por si só, pela sua grandeza, pela sua torcida, por aquilo que já fez e vai fazer, é o maior clube do mundo.
faz pulsar tão forte o coração dessa massa gremista? Como explicar a raça desses jogadores capazes de superar qualquer obstáculo na busca da vitória? Coração e raça. Essas duas palavras fazem parte do cotidiano de um clube construído pelo amor de sua torcida, pela dedicação de seus dirigentes, pela bravura de seus atletas. Um clube que nasceu modesto, mas que logo sonhou com grandes conquistas. E elas vieram, primeiro na cidade, depois no estado, depois no país. E o Grêmio fincou sua bandeira no coração da América Latina, libertando-se de todas as fronteiras e partindo para a maior de todas as suas glórias. Nada pode ser maior e nada pode ser mais emocionante do que ver o estandarte tricolor tremulando sobre todo o planeta. Nessa vitória e em todas as seguintes, o que falou mais alto foi a união dos gremistas. Porque, acima dos interesses de cada um, está a paixão de todos. Em nome dessa paixão, cada partida é um duelo de vida ou morte. E quando a morte parece inevitável, aí sim é que o Grêmio mostra sua face e recusa-se a aceitar a derrota. Coração e raça. Homens e mulheres de todas as raças, de todas as idades, de todas as fés, em busca de emoção e alegria. A alegria de torcer pelo Grêmio Futebol Porto-Alegrense. A emoção de fazer parte da imensa massa tricolor que pulsa cada vez mais forte. E que continuará pulsando como um coração eterno enquanto o planeta azul navegar pelo universo.